Olá, eu sou Lena Almeida, astróloga, e tô aqui hoje para dar continuidade ao que nós já fizemos na semana passada, que foi começar a entender as noções básicas de astrologia. Então, só para recapitular, eu espero que você já tenha traçado seu mapa do jeito que eu ensinei. Se você ainda não viu, corre e volta para assistir esse vídeo. Eu espero que você, com o mapa na mão, tenha assistido o primeiro vídeo que fala sobre quadrantes e que vai te dar uma noção preliminar de tudo que está acontecendo. E hoje nós vamos falar de eixos astrológicos, seguindo na nossa alfabetização astrológica. Lembrando também que eu não tenho a pretensão de formar astrólogos com esses vídeos. Eu recomendo veementemente que, se você tem a pretensão de se tornar astrólogo, você busque uma escola ou um professor com metodologia comprovada, reconhecido, de preferência pelos principais grupos de astrólogos do país, como a CNA, da qual eu faço parte, ou o SINARG, por exemplo. Se você tiver dúvidas e quiser aprender astrologia a sério, é só você me mandar uma mensagem que eu te ajudo a encontrar uma boa escola ou um bom professor. Bom, então você entendeu que nós vamos falar aqui para leigos, então eu vou simplificar os conceitos. Nós vamos entender hoje o que é eixo astrológico. E o que é um eixo astrológico? O eixo astrológico é um conjunto de dois signos, um signo e o seu oposto complementar. Pensa que a mandala astrológica é formada de 12 signos e cada um desses signos tem um oposto, né? Então, por exemplo, Áries, no seu oposto nós temos Libra. Depois nós temos Touro e o seu oposto é Escorpião, Gêmeos, Sagitário. Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário e Peixes, Virgem e Peixes. Então, cada um desses opostos complementares também tem casas opostas complementares, porque as casas correspondem a signos, assim como a casa 1 corresponde a Áries, a casa oposta, que é a 7, corresponde a Libra. Então, se você fez a aulinha lá dos quadrantes, você entendeu que a casa 1 abre no ascendente, a casa 7 abre no descendente, que é o outro. Então, a casa 1, Áries, a casa 2, 7, Libra. Todo mundo tem a casa 1 como Áries e a 7 Libra? Não, depende do seu ascendente. Vamos imaginar que o seu ascendente é Libra, a casa 7 vai ser o oposto complementar, que é Áries. Vamos imaginar que seu ascendente abre em Gêmeos, a casa 7 seu oposto complementar, Sagitário. E daí vai. Por que é importante entender o conceito de eixo e de oposto complementar? Porque todo signo é formado de circunstâncias que têm sua complementação no oposto. A gente também tem o conceito de luz e sombra, que veio de Jung, eu ia falar Nietzsche, mas não tem nada a ver, viajei aqui, que começa com Jung, mas que também pode ser usado se você preferir. Eu gosto de entender como uma complementação e não como luz e sombra, no sentido de positivo e negativo, porque eu concordo não, eu discordo com a ideia do ruim, do negativo. Nós temos polaridades positivas e polaridades negativas, feminino, masculino, yin e yang, mas eu não acredito em bom ou ruim, bem ou mal, de uma forma muito estruturada, muito engessadinha. Mas vamos voltar ao que importa, que são os eixos astrológicos. Você já viu aqui um desenho muito simples, destacando a casa 1 e a casa oposta, que é a casa 7. Poderia ser qualquer uma das casas do mapa. Vou mostrar para vocês. Imagine que eu estou falando aqui da casa 3, a casa oposta seria a casa 9. Tradicionalmente, a casa 3 está relacionada a Gêmeos, a 9 é Sagitário, mas poderia ser qualquer outro signo, dependendo do seu ascendente. Lembra? Tudo começa com essa casa aqui, o signozinho que está aqui naquele ponto inicial. Lembra dos quadrantes? Aquele signo abre a casa do seu ascendente, ou a casa 1. Então, por que a gente vai entender, e é tão importante entender os eixos? O primeiro eixo, que é o eixo Áries, Libra, ou casa 1 e casa 7, ele vai falar do eu e do outro. Então, é aquele conceito de limite, onde está a minha necessidade, onde está a necessidade do outro, onde está a minha consciência, onde está a consciência minha relacionada ao outro. O segundo eixo, a gente chama de eixo de valores ou de controle, que é o eixo de touro escorpião ou da casa 2 com a casa 8. E ele vai falar do que eu valorizo
ou de quais são as minhas necessidades físicas, mais relacionada a touro, casa 2, ou emocionais psicológicas, mais relacionado à casa 8 ou escorpião. O terceiro eixo é o eixo da comunicação e do aprendizado, considerando que a casa 3 está mais relacionada a gêmeos, está relacionada a gêmeos, que é a minha comunicação cotidiana, o meu entorno, a minha vizinhança. E a casa 9 é o macro, né? É aquela expansão. Então, é o conhecimento também num nível mais universitário, um conhecimento superior. Esse eixo é o eixo do aprendizado. Ele também vai falar de como a gente aprende, de como a gente se comunica, de como a gente faz as nossas trocas, quais são os meus valores intelectuais ou os meus valores cognitivos. O quarto eixo, que começa no fundo do céu e vai para o meio do céu, lembra do conceito de quadrantes? Então, fundo do céu, casa 4, que é o meu eu, a minha privacidade, os meus valores internos, a minha família. O meio do céu, a carreira, a minha projeção social, para onde eu quero ir, tá? Tem muita relação com o propósito no escopo profissional, tá? Então, esse eixo, né, que é o quarto eixo, ele vai falar mais sobre os meus valores internos e os meus valores externos, a minha projeção interna e a minha projeção externa. O quinto eixo, ele começa na casa 5 e na casa 11, e ele fala muito sobre a minha individualização versus o meu senso coletivo. Então, é o que só eu faço, né? Então, quais são os meus grandes talentos, a minha criatividade, como eu me divirto, como eu aproveito a vida e como eu me relaciono com o grupo, com o coletivo, com o social. Então, é uma casa. A casa 5 tem muita relação com. Tem muita relação, não, ela tem relação com o leão, e a casa 11 relação com o aquário. Eu volto a falar, você pode ter a casa 5 em outro signo. Pode ser, por exemplo, que a casa 5 é aquário, e a casa 11, que deveria ser leão, aquário, né, no desenho tradicional do zodíaco, ela pode ser leão. Então, ela é invertida, mas o importante é você considerar o eixo, tá? É muito importante você lembrar que tudo começa sendo dividido a partir do ascendente. Então, o eixo de casa 5 e casa 11 vai falar desse meu processo de encontrar o meu valor pessoal e o meu valor social. E aí nós temos o sexto eixo, não menos importante, que é o eixo de Virgem e Peixes, casa 6 e casa 12, é o eixo da saúde, tá? Seja a saúde física, corpórea, seja a saúde psíquica, emocional. Então, na casa 6, a minha vida cotidiana, o meu corriqueiro, como é que é o meu trabalho todo dia, como é que é a minha rotina, se eu cuido da minha saúde ali e tudo mais. A casa 12, a gente vai pensar numa coisa mais psicológica, numa coisa mais de conexão com o todo. Então, tem, assim, a saúde psicológica, saúde de uma forma mais intangível, tá? Então, os meus estados psicológicos, os meus estados, os meus processos psíquicos, tá? Tem mais relação com a casa 12. Então, o eixo 6-12 é o eixo da saúde, entre outras coisas. E por que é tão interessante e tão importante entender sobre os eixos? Porque quando eu compreendo um signo, eu compreendo ele melhor quando eu entendo o oposto complementar. Por exemplo, vamos entender lá Gêmeos e Sagitário, que é o eixo 3-9. Quando eu entendo que Gêmeos fala da minha vizinhança, do meu entorno, é mais fácil entender que o fora do meu entorno é o coletivo. É o mundo, é o macro, e Sagitário está muito relacionado a isso, tanto que a casa 3 fala das viagens pequenas, da minha redondeza, e a casa 9 fala das viagens longas, de outros países, de viagens de grandes distâncias. Então, quando eu consigo entender que uma coisa se complementa com a outra, fica muito mais fácil entender. Então, não importa qual é o seu signo, imagine que o seu signo é Libra, e você vai ser aquela pessoa muito mais, signo solar,
E aí você é aquela pessoa muito mais voltada à compreensão da necessidade do outro, você está sempre se deixando levar pela necessidade do outro, deixa de se posicionar ou exigir suas necessidades, porque preza o bem-estar do outro. O eixo oposto, a casa, o signo oposto, que é Áries, é o contrário disso, ele é individualista, ele é mais voltado a si mesmo, às necessidades dele. Então, Libra fala de coletivo, ou de grupo, né? Ou de dupla, principalmente dupla, tá? E o Áries vai falar do eu, da minha necessidade individual. Quando eu aprendo que Libra precisam de um pouco mais de iniciativa individual, de ser um pouco mais egoísta, eu entendo que Áries, por oposto, precisa ser um pouco mais focado na necessidade do outro, no bem-estar do outro. Então, entender um eixo astrológico faz com que eu entenda melhor o meu signo e consiga compreender o que me falta. E se eu compreender o que me falta, eu entendo o meu defeito, entre aspas. Porque eu volto a dizer para vocês que eu não acho que a coisa tem que ser tão ao pé da letra. Porque o defeito, ele pode ser uma grande qualidade. Se você souber trabalhar e reconhecê-lo. Por exemplo, uma pessoa que é muito teimosa e obstinada. Isso pode ser uma grande qualidade quando ela precisa se virar em uma situação adversa. Mas, é claro que eu tendo noção da minha limitação, do que me falta, do signo que me falta, né, que é o meu oposto complementar, eu consigo melhorar a mim mesma e ser uma pessoa melhor e me conectar com o todo. Então é isso, eu sou Lena Almeida, astróloga. Toda semana tem um vídeo novo falando de astrologia básica para você. Eu volto a frisar que não temos intenção aqui de ensinar ninguém, nenhum professor, tá? Nenhum professor não, nenhum astrólogo profissional. Então aqui eu não vou ensinar você conceitos profissionais, eu vou sempre tentar trazer de uma forma mais fácil, traduzir um pouco o conceito astrológico para que você que não conhece astrologia entenda. Semana que vem tem outro vídeo. Se você gostou desse, dá um like. Se você tiver dúvida, manda uma mensagem. Você pode me contatar dentro dos links e informações que tem na bio do YouTube. Você, por favor, gostou do vídeo? Compartilha, se inscreve no canal, convida os amigos para conhecer e assim a gente segue juntas. Qualquer coisa, eu estou aqui. Até semana que vem.